Olá, estamos aqui novamente. Hoje nós vamos falar sobre o estado vibracional. O que é estado vibracional? Bem, é um fenômeno, uma condição que se caracteriza principalmente pelo surgimento de vibrações intensas, indolores, por todo o corpo, por toda a extensão do corpo. É uma condição, é um fenômeno que pode ocorrer naturalmente, contudo, muito raramente isso acontece. Muito raro de uma pessoa ter um estado vibracional instalado. Então, nós supomos que o estado vibracional, como é um fenômeno e qualquer pessoa pode passar por ele sempre existiu e sempre foi percebido, mas muito raramente ao longo da história. Se nós formos pesquisar histórias de santos, de milagres, o que nós tivermos aí em termos de literatura, nós vamos provavelmente identificar algumas situações em que de repente a pessoa estava em uma exaltação muito grande, fazendo uma prece muito profunda, num estado alterado de consciência, e naquele momento ali as descrições dessas situações que essas pessoas tidas como santos, por exemplo, tinham, elas levam a gente a crer que poderiam ser estados vibracionais que elas estavam sentindo. Mas, enfim, tudo isso é muito especulativo. Então, em termos práticos, o estado vibracional ele é identificado claramente apenas em 1960. Neste ano, o pesquisador Robert Krukel, inglês, ele publicou um livro onde ele trazia uma síntese das suas pesquisas realizadas nos anos anteriores. Ele pesquisou toda a literatura sobre o fenômeno da projeção consciencial lúcida ou experiência fora do corpo, também chamada de viagem astral, e também entrevistou milhares de pessoas. E então ele foi esmiuçando a ocorrência desse fenômeno e queria saber o que as pessoas sentiam quando estavam saindo fora do corpo. E percebeu, foi a primeira pessoa a perceber, que haviam muitos projetores que relatavam sentir intensas vibrações que percorriam todo o corpo imediatamente antes do processo de saída do corpo físico, e a pessoa então se manifestava na dimensão extrafísica com um corpo espiritual, um corpo astral. Nesse momento, então, ela sentia essas vibrações. Então, ele identificou isso. Bem, mais ou menos na mesma época, existe um americano, um projetor famoso, chamado Robert Alan Monroe, que estava pesquisando o assunto. Talvez ele tenha tido, inclusive, contato com Robert Krukel, leu esse livro dele e identificou ali a questão dessas vibrações, que era algo que ele realmente tinha. Ele, quando tinha projeções, com frequência, ele sentia essas vibrações e ele saía fora do corpo logo em seguida. Então, Robert Krukel foi a pessoa que identificou o estado vibracional e Robert Alan Monroe criou o termo estado vibracional. Ele deu um nome para esse fenômeno, então, estado vibracional, e foi fazendo experiências. Logo em seguida ele foi fazendo experiências porque ele fez uma coisa muito importante, que é um procedimento que é comum na ciência, né? Que é assim: se as vibrações provocam a projeção consciente, o que acontece se nós provocarmos as vibrações? Se nós provocarmos as vibrações, será que a pessoa vai sair fora do corpo? E como o interesse dele eram projeções lúcidas, né, criar alguma técnica para torná-las mais comuns, ele começou a trabalhar e desenvolveu uma técnica para a instalação do estado vibracional. Ora, a técnica de Monroe, ela funcionava, só que tinha um pequeno detalhe: ela era muito difícil de ser executada. Em 1971, Monroe publicou seu primeiro livro, e nesse livro ele descrevia como a pessoa podia usar essa técnica que ele criou, que ele desenvolveu, para instalar o estado vibracional e assim ter projeções. Era uma técnica projetiva. Contudo, muitas pessoas reclamaram em seguida: essa técnica é muito difícil, eu não consigo fazer, tentei muitas vezes. Então ficou nesse impasse. Em 1979, alguns anos depois, no Brasil, Valdo Vieira, paranormal, médico, posteriormente criador da projeciologia e da conscienciologia, realizava uma série de experimentos com colaboradores,
quando eles já conheciam, né, o livro de Monroe, sabiam do estado vibracional, mas tinha a técnica dele, que era difícil de fazer, e durante esses experimentos que foram realizados, eles resolveram, então, aperfeiçoar a técnica. Então, após uma série de testes e experimentos, Vieira, que era uma pessoa que tinha muito domínio do processo bioenergético, conseguiu melhorar a técnica de Robert Monroe, criando uma outra técnica bem mais simples e factível de qualquer pessoa instalar. E foi assim que esse grupo começou a praticar a técnica do estado vibracional, inicialmente com o objetivo de obter projeções conscientes, e na medida que eles foram fazendo experimentos, eles foram constatando que havia uma série de benefícios mais que eles não haviam imaginado sequer. Então esse processo foi lento. Não eram muitas pessoas, elas iam fazendo seus experimentos. Então, ao longo dos anos seguintes, Vieira foi divulgando o estado vibracional nos livros em que ele foi publicando. Somente em 1994 é que Vieira realmente descreve pela primeira vez num livro, que no caso foi os 700 Experimentos da Conscienciologia, ele descreve realmente como instalar o estado vibracional. Antes disso, o estado vibracional já era ensinado em cursos do Instituto Internacional de Projeciologia, desde a década final dos anos 80, início dos anos 90, mas realmente só no início dos anos 90 é que a técnica começa a ser divulgada como sendo fundamental para todos os processos bioenergéticos, porque por volta dessa época ficou claro que o estado vibracional realmente era muito importante, ele produzia muitos efeitos salutares, então ele não podia ser deixado de lado, não podia ser apenas uma técnica projetiva. Mais do que isso, Vieira tornou o estado vibracional como a base, a fundamentação bioenergética de toda a conscienciologia. Trata-se, portanto, de um estado que pode ser produzido através da MBE, da mobilização voluntária de energias. É uma manobra, você faz uma circulação de energias, chamada circulação fechada de energias, ou OVE, oscilação voluntária longitudinal de energias, e com base nessa técnica você consegue instalar um estado vibracional. Então, essa é a história do estado vibracional. No próximo vídeo, nós vamos tecer mais alguns comentários sobre este fenômeno para que você entenda realmente o que ele é, qual é o seu alcance, e mais à frente nós vamos então ensinar vocês a instalar o estado vibracional. Muito obrigado por estar aqui, não se esqueça de curtir nosso canal, segui-lo se você quiser, mande suas perguntas, temos vários links que são exibidos no final desse vídeo, estamos à sua disposição. Muito obrigado.